Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, pois é menino, mais um filme marotinho de terror chegando nos cinemas este ano. Só que desta vez, o responsável por dirigir esse filme aqui, de terrorzinho deste ano, é nada mais nada menos que James Collet Serra, um diretor espanhol que costuma produzir, dirigir e executar filmes do gênero de ação e terror. Ramona fica paralisada pela dor após a morte de seu marido, deixando-a sozinha para cuidar de seus dois filhos. Porém, sua tristeza logo se transforma em medo quando uma mulher espectral vestida de preto aparece em seu jardim da frente. Ao concluir o filme A Mulher no Jardim, o novo filme de terror desse ano que está chegando, já estreou agora há pouco nos cinemas, eu já conferi. De cara, já percebi logo que esse é só mais um filme de tantos outros filmes de terror que existem e que são lançados nos cinemas e streamings todo ano. Não que seja clichê, não, porque eu creio que ele não tá muito para esse lado. Porque eu creio que A Mulher no Jardim, ele é mais um daqueles filmes que envolve personagens que sofrem traumas no passado e esses traumas vêm aparecer de forma física para assombrar as tal famílias ou pessoas que estão envolvidas com os traumas do passado. E a gente tem muitos filmes. Tem muitos filmes que eu acho que na verdade é uma tendência, para falar a verdade. Hoje em dia, o cinema, ele, quando é produzido um terror, ele sempre gosta mais de focar nessas questões assim mais motivacional, usando a depressão, a ansiedade, o medo e traumas do passado para gerar um filme de terror. No caso, esse aqui só faz isso para construir uma longa duração e se tornar um filme, um longa-metragem. E infelizmente a Mulher do Jardim pode até querer de vez em quando se diferenciar desse gênero, mas acaba caindo miseravelmente no mesmo de sempre, na questão do que a trama está abordando. Porque como eu costumo falar aqui nos meus vídeos, é que não é o que o filme vai trazer pra gente que vai fazer o filme ser bom, é a forma que ele vai contar a sua história que ele vai fazer o filme ser bom. E eu creio que A Mulher no Jardim faz isso muito, mas muito, infelizmente, imaginavelmente fracassado. Ele faz, joga de qualquer jeito e tá pra quem tá, pega quem quer e quem não pegar fica de mão banana. Mas tudo bem, porque atualmente os filmes que tem esse gênero, que no caso é o traumaverso, né, como se diz o outro, eu creio que esse filme ele vai por essa onda mesmo, não muda o ritmo, só que acaba caindo mais de sempre, da mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, e fica nisso. Esse filme ele não muda nada, não traz nenhuma criatividade, é um filme com pouquíssima criatividade, parece que foi bem feito de qualquer jeito e rápido pelos diretores e roteiristas, e não teve uma coisa interessante sequer, além da Mulher no Jardim, como diz o título do filme. Pois bem, quando eu falei que A Mulher no Jardim é a única coisa interessante desse filme, porque ela é apenas realmente a única coisa interessante desse filme, porque o resto é mais do mesmo que a gente costuma ver em vários filmes de terror que envolve traumas e que se transformam em medo e que geram na forma física para assombrar os personagens, como muitos filmes que tem na atualidade e também na antiguidade. Mas eu acho bem interessante A Mulher no Jardim, no caso o terror, a vilã do filme aqui, porque ela só, mas na verdade, pra falar a verdade, ela só causa ali um certo interesse, a gente só fica interessado por ela, a gente só fica querendo entender o que é ela ou de onde veio, só nos primeiros minutos, só nas 1, 2, 3 ceninhas lá depois a gente fica de qualquer jeito assim, termina logo esse filme, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, porque o que era interessante nessa mulher acabou sendo desinteressante no estralar de dedo. E nossa, gente, eu queria muito ter me interessado muito mais por esse filme, mas quando tava chegando ali já na metade do filme, eu já tava quase me pegando no sono e falei, o que é que esse filme tem de tanto pra causar tanto sono no público que está assistindo a ele? O que é que esse filme tem de se tornar tão entediante, pelo menos até a metade do filme? Bom, gente, porque o roteirista e os roteiristas aqui do filme, o diretor, parece que não soube bem a forma que iriam contar essa história. Porque A Mulher no Jardim, ela é interessante ali nas primeirinhas cenas que ela aparece, mas depois fica um negócio só assim, meio perdido, cansativo, sonolento. E a gente já fala assim, quando chega mais na metade do filme, a gente fala, eu só vou terminar de assistir esse filme aqui porque eu já comecei. Porque se não fosse isso, pra falar a verdade, como eu falei, ela até gera um certo contentamento. A gente até se contenta com ela, porque a gente quer saber de onde ela veio, a gente quer saber a mitologia dela. E o filme até explica de vez em quando, porque a forma sobrenatural que ela age, né, através da sombra dela, lá pela casa, mas fica um negócio bem clichêzinho.
Só os personagens lá, correndo, tentando saber o que é, não chega perto, não chega. E aí a sombra dela fica derrubando as correntes de casa e fica nesse negócio bem, assim, bem... tanto faz como tanto fez. Os roteiristas, na verdade, aqui parece que não sabiam o que iam fazer com a personagem do título, a Mulher do Jardim. Já que ela só faz o que faz pra assombrar o povo e pronto, acabou os cara doce. Se bem que a coreografia de jogo de câmeras, a cinematografia usada ali para fazer as fotografias do filme em cenas assustadoras, cenas tensas, que envolvem perseguições, são mirabolantes, são sim impecáveis e muito bem trabalhadas, fazendo com que a gente realmente sinta ali uma certa angústia ao ver aqueles personagens correndo os riscos que estão durante este filme, porque o jogo de câmera e toda a fotografia ambientada do filme é muito bonita, é um negócio bem rural, né? Mas me diga aí, minha gente, o que é que adianta um filme usar uma personagem interessante, ter uma trama interessante, ter uma fotografia, um jogo de câmera muito bonito e não saber aproveitar bem a história, o roteiro, a escrita? Porque basicamente a gente só vê no filme todinho a sombra da antagonista derrubando as coisas, os móveis da casa, puxando o povo. Eles até tentam lá fechar com as cortinas e tudo mais, mas fica um negócio só assim, a bicha não pega ninguém, não sequestra ninguém, não causa um drama, não causa um clímax. E fica, o que adianta ter uma coreografia de câmera bonita sendo que o roteiro é mal produzido? O que adianta? E olha, menino, se você é velho, tem mais de 60 anos e for assistir esse filme no cinema com seu netinho ou com sua família, você se prepara que você vai dormir e muito. Os 88 minutos de filme, porque aqui é só momentos de assombração, um clichêzaço, como qualquer coisa que a gente vê em muitos filmes de terror da atualidade. Bem qualquer coisa, bem genérico, bem repetido, a mesma coisa, só pra encher linguiça, enrolar até chegar os 88 minutos final. E olha lá, porque os créditos do filme são 8 minutos, né? Então tirando dos 88 minutos, fica 81 minutos. E aí é 8 minutos de crédito, e aí quem quiser se interessar, né, pode dar pela uma conferidinha, mas vai enrolar mais ainda do que esse filme já enrola. E quando eu falo que esse filme é super desinteressante, que é super preguiçoso os roteiristas ali ao escrever essa trama, eu falo com palavra. Por quê? Porque até mesmo o trauma gerado pela protagonista aqui do filme foi apenas um acidente de carro que aconteceu com o marido dela. E fica um negócio assim, meio perdido, vazio. E é isso. E por que isso? E só isso, porque esse filme é só isso. Agora, quando se fala num protagonista insuportável, meu filho, esse filme aqui, ele lacra, ele entrega, viu? Porque a atriz Danielle Dadurolo, entregando um intérprete aqui no filme como uma protagonista, é um porre. Sabe o que é um porre? Um porre do porre, um porre do porre do porre. Pronto, ela é insuportável. No filme ela só fica o filme todo reclamando com os filhos, mentindo, falando, tagarelando. Não que a atuação dela seja ruim, por outro lado a atuação dela é muito boa, ela expressa o que ela está sentindo emocionalmente. E isso faz com que o filme se releve um pouquinho mais, assim, um pouquinho. Mas ela só reclama o filme todo, chega um momento que fica chato, fica pesado o clima ali. Nem por causa da vilã, nem por causa do que aconteceu com ela no passado, nem por causa de tudo que está acontecendo na trama. Mas porque ela é chata, insuportável, deu agonia no meu juízo, assim, ficou fruviando depois que o filme acabou. De tão chata que essa mulher era. E tipo, eu tô nem aí que o filme tem temas a abordar como saúde mental e tudo mais, o que pode gerar quando vai chegando a um certo nível o filme. Eu não tô nem aí porque o filme tem personagens insuportáveis, tem um roteiro fraquíssimo, uma narrativa que pega a gente só nos primeiros minutinhos e depois se perde totalmente. A gente chega a abrir a boca umas 300 vezes assistindo ao filme, de tão chato que esse filme é, de tão fraco que o roteiro é desse filme e tão rápido que foi feito. E quando o filme tinha ali percentual para se reafirmar mais, se reutilizar mais, que eu quando falo assim, eu quero mencionar aqui os atores mirins aqui do filme, que entregam muitas intérpretes legais e interessantes, não tanto quanto a mãe, a atuação tô falando, não a personagem, porque a personagem dela é insuportável, como eu já falei. Porque toda vez que apareciam os personagens mirins aqui do filme, eu me cativava um pouquinho mais na trama, me envolvia um pouquinho mais, me interessava, dava pra se interessar. Mas aí toda vez que o gurizinho lá ia fazer alguma coisa que relevasse, que fosse inteligente pro filme, que não focasse naquela mesma burrice de muitos personagens de filme de terror, a mãe sempre entrava pra atrapalhar e me dava um negócio, eu falava, morrinho, só pegava tudo, puxa os teus cabelos. Dava uma raiva toda hora, gente. Era insuportável quando essa mulher aparecia. Eles tinham percentual ali pra qualificar essa trama, só que recaía muito quando a personagem da mãe aparecia, porque ela atrapalhava tudo. Agora você tá muito enganado se você acha que eu acho que o filme se reutilizou mais e ficou mais positivo graças aos personagens mirins atuando aqui no filme, porque
Não, foi com a mesma bagaça, a mesma coisa. Porque esse filme enrola, esse filme só enrola. E quando chega no ato principal, no clímax final do filme, a gente fica, tá, eu aceito qualquer coisa, porque esse filme é qualquer coisa. Esse filme enrola tanto que pega, consome nossa paciência. E quando chega o final do filme, que era pra gente se interessar mais, acaba terminando o filme e a gente mais borocochô do que a gente tinha começado. Agora, se A Mulher no Jardim é um dos piores filmes do ano, eu já não sei. Mas, pra falar a verdade a vocês, eu não gostei do que eu vi aqui não, de jeito maneira. Poderia sim ter muita coisa interessante, poderia ter sido um filme muito mais interessante. Mas o roteiro mal escrito, preguiçosíssimo dos roteiristas aqui, foi o caldo final para uma decepção, uma das decepções desse ano, mais uma vez. Não é um filme terrível, tenebroso de se assistir, mas eu me perdi poucas vezes o quanto eu tinha abrido a boca pra cochilar nesse filme. E não achem estranho eu estar reclamando muito do filme não, porque esse filme realmente não me conquistou em quase nada. Eu só consegui assistir o filme graças aos personagens mirins do filme. A fotografia também tava bonitinha, a trilha sonora que é um pouco amigável. Fora isso, é um caldinho sem tempero, sem sal, sem salsa, sem cebolinha, sem tudo. E a nota que eu dou ao filme A Mulher no Jardim é a nota 5. Então, galera, tá chegando mais um final de vídeo aqui no meu canal Nata Pessoa. Espero muito de coração que tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, o que é que vocês fazem? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra estar recebendo a vídeos novos sempre. Só lembrando, temos vídeos novos toda segunda e todo sábado às 19 horas da noite, aqui no meu canal Nata Pessoa. Então é isso, um beijo, fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau!